seja louvado. Amados irmãos, amadas irmãs, eu queria começar meditando com a leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Mas para a gente fazer memória, porque essa semana quem acompanha a liturgia diária foi lendo os pedacinhos, do texto. Então, para a gente recordar a experiência primeiro de Pedro, de João, eles estão na porta do templo, chamado Formosa. Tem aquele homem aleijado e aquele homem estende pedindo dinheiro, e Pedro e Paulo o que dizem? Prata e ouro nós não temos, mas o que nós temos nós te damos. Levanta em nome de Jesus. E aquele homem levanta, O Senhor havia prometido, quando andava com os discípulos, que eles iriam fazer obras maiores do que ele, e eles estavam, acho que treinando, Estavam iniciando esse ministério. E por causa disso, eles foram presos. Eles foram presos por fazer o bem. Primeira pergunta que eu queria te fazer hoje é a seguinte: você tem pagado um preço por fazer bem? Fazer o bem? Porque às vezes a gente paga preço alto por fazer o bem, por ser verdadeiro, por ser honesto. Vamos ser sinceros, O mundo aí dos negócios é tão complicado que às vezes tem tanta gente que, para não ficar no prejuízo, vai dando jeitinho, O jeitinho brasileiro, esse jeitinho brasileiro às vezes é desonestidade. Se você quer ser justo, você vai ser justo e você vai pagar por ser honesto. Não é verdade, não é assim? E em muitas outras áreas da nossa vida, a gente às vezes vai sofrer por estar na verdade, sofrer por querer permanecer no Senhor e nas coisas de Deus. Pedro e João foram presos. Eles fazem a experiência da libertação, Um anjo do Senhor foi e visita, rompe as cadeias. Eles fazem essa experiência de as portas se abrirem. E o que eles vão fazer depois de serem libertos? Eles voltam para o templo. Daí a gente já vê a coragem apostólica, porque eles já não têm mais medo. Eles vão para o lugar de confronto, Eles vão para o lugar do conflito. Meu irmão, minha irmã, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, e o Espírito permanece com ele não tem medo de enfrentar os conflitos. Ele não tem medo dos confrontos, ele não se esconde, mas ele vai. Ele não só está disposto a pagar o preço, como ele permanece firme, e eles voltam, e eles são confrontados. E aí chega o texto de hoje. Levam eles ao sinédrio, toda essa realidade, e ele diz, mas vocês estão... E aquele discurso moroso. Então Pedro responde: é preciso antes obedecer a Deus do que aos homens. É preciso primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Meus irmãos, hoje a palavra nos convoca a obedecer a Deus. Obedecer a Deus no intuito muito genuíno, sincero, verdadeiro da nossa parte. Porque os homens aqui querem o quê? Que eles fiquem calados. Os homens querem que eles não falem de Jesus. Os homens querem que eles mantenham-se quietos. No entanto, o Senhor tinha disso: sejam minhas testemunhas. Uma das palavras fortes que brota também no Evangelho é testemunha. Porque Deus deu testemunha do Filho, Deus deu testemunha em Jesus, o próprio Pai testemunhou com a sua bênção, a sua unção, a vida de Cristo, e Cristo testemunhou as obras do seu Pai. E a palavra de Deus diz assim: de fato, aquele que Deus enviou, o Filho, fala as palavras de Deus, o Filho fala das coisas de Deus. Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai
ama o filho. O pai ama o filho. E o filho teve essa coragem de ser testemunha. Amado irmão, amada irmã, hoje esse mesmo amor chega até nós. Nós temos que ser pessoas que o amor de Deus está atualizado na nossa vida. Eu um dia escutei do amor de Deus. Um dia Deus me amou. Um dia. A gente olha para a nossa história, para o nosso passado, né? Alguns aqui caminham há mais tempo, mais perto do Senhor, outros há menos tempo. Mas o amor de Deus precisa ser atualizado hoje na nossa vida, no agora da nossa história. E é esse amor derramado sobre os nossos corações, que é o próprio Espírito, porque é Ele que convence e converte a nossa vida, que vai nos dar a graça de sermos testemunhas, de enfrentarmos as realidades da vida. Eu gosto desse texto porque ele nos provoca, porque o cristão não é aquele que fica sentadinho e tudo tá bom e conforme. Vamos ser sinceros, quantos de nós somos enfrentados, né? Lá vai você de novo rezar. Aí, desse jeito, e essa vida que não muda, e essa oração que não transforma. A nosso testemunho vai dizer muito mais do que as palavras. A nossa vida vai dizer muito mais do que as palavras. Eu me lembro que quando eu fiz a experiência do batismo no Espírito, eu era bem novo, e o Senhor me colocou ao coração um desejo muito sincero de participar da missa todo dia. Então eu tinha 15, 16 anos quando eu comecei a ir à missa diária. Desde então eu participo de missa diária. Depois de padre aí que ficou melhor, né? Porque a missa é onde eu tô. Então a coisa se resolveu, né? Que antes eu tinha que procurar missa, ir atrás de missa. E eu comecei a ir à missa. Meu pai, vai à missa de novo? Eu vou. Uma semana, a segunda semana, mas todo dia? Todo dia. Mas você vai acordar 5 da manhã para ir na missa? Vou, porque hoje eu tenho isso na escola, assim, e eu não vou conseguir a missa nos horários devidos. Então, eu vou acordar 5 da manhã para ir à missa. Mas você vai à missa de novo? Aí com um mês já começaram a cansar. Mas eu não cansei. Porque eu queria a missa todo dia. Porque Deus tinha me pedido, né? Os meus foram cansando. Eu me lembro de uma vez que mamãe chegou para mim assim: será que dá para esse domingo na sua agenda se abrir um espaço para a gente? Porque a gente vai visitar a sua avó e tem mais ou menos uns 2 meses que você não vai na sua avó. Falei: mãe, então tá bom, eu vou abrir um espaço na minha agenda e eu vou com a senhora visitar a avó. Não tem problema. Mas já não era mais confronto, né? Missa todo dia, né? Porque eu fui decidindo pelo Senhor. E a vida da gente vai dizendo. Nós precisamos permanecer no Senhor. E o Senhor vai nos dando a graça de enfrentar as realidades da vida, as adversidades da vida. Quem está num momento de conversão inicial, se faz sozinho, se caminha sozinho, sofre ou não é verdade? Porque assim, quando o marido não converte, só a mulher fica arrastando. Às vezes o homem converte e a mulher está lá de rosca em casa, né? Que triste, né? Eu não sei qual que é pior. Se é o homem ou que converte ou a mulher que converte e o outro fica para trás, né? E quando o filho converte e os pais não querem nada com a vida, e o filho quer seguir, o filho quer amar a Deus, quer doar a vida para Deus, não pode. Não é desse jeito. O Senhor quer fazer de nós testemunhas. O Senhor quer eleger a nossa vida. Eu fico imaginando a coragem de Pedro, né? A ousadia de... Eles estavam ali cheios do Espírito Santo. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. O que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Amado irmão, amada irmã, muitas vezes a gente vem para as missas de cura porque nós queremos cura, é ou não é verdade? Vemos para buscar, porque temos sede de Deus, ou não é assim? Vemos porque queremos clamar ao Senhor que Ele faça uma obra na nossa vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: e se o milagre é a partir de você?
E se Deus quer fazer milagres a partir da tua vida, e se tua vida já é um milagre, que precisa ser testemunhado, e se pela tua oração Deus quer fazer milagres, qual é a tua fé? Qual é a medida da tua fé? Sacode aí a tua alma, porque às vezes a gente vem como pedinte: Senhor, eu quero, eu preciso, e Deus abençoa. Mas às vezes eu fico imaginando o Senhor rindo: faz, confia, acredita, porque os maiores milagres acontecem a partir do amor, a partir da nossa vida, a partir do nosso coração. Esse fim de semana passado eu estava em missão no interior, na nossa missão da Bahia, e fui fervoroso, né? Me preparei, jejuei, fui para a missão, preguei, né? Com entusiasmo. Na hora de rezar, o Senhor deu uma palavra, 2, 3 e acabou. Eu, Senhor, eu vim de tão longe, só para isso. Fiquei pensando. E as palavras, né? Quem me conhece aqui sabe, quando a gente começa a orar, o Senhor usa de nós, né? E às vezes, quantas palavras de ciência, sabedoria, Ele realiza em milagres, curas, prodígios. E saiu daqui, entreguei 1, 2, 3. E o Senhor disse: pronto, aí é o Senhor. Mas quando eu sentei para ouvir as pessoas em confissão, eu fui escutando os milagres. 1, 2, 3, 4, 5. E aí o Senhor, e eu bobo achando que sou eu que faço alguma coisa. O Senhor já estava operando, o Senhor já estava realizando. Nem sempre nós vamos ver com os nossos olhos aquilo que Deus quer realizar, mas nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar, acreditar. Eu acho que eu já dei esse testemunho aqui, quando morava em Moçambique. Eu fui para a região da Malawi, perto, né, divisa Moçambique com Malawi. Lá existiam grupos de oração, nos chamaram para poder pregar, eram grupos da renovação carismática. Estavam reunidos e eles queriam fazer a experiência, sobretudo dos dons carismáticos, queriam conhecer. Então fomos nós para poder anunciar querigma e depois dar seminário de vida no Espírito 2, né, que fala dos dons, cura, profecia, milagre. E quando num seminário, alguém aqui já fez seminário de vida no Espírito 2 sobre os dons? Só para o padre ver, 1, 2, alguns aqui já fizeram. Quando a gente faz o seminário, o pregador fala sobre o carisma, depois a gente pede o carisma e faz aquilo que a gente chama de oficina. A gente pede ao Senhor que realize o carisma ali naquela hora, né? Então a gente vai com os dons, né? Línguas e tudo, né? Fé. Mas quando chega no carisma de cura física, milagre, né? A coisa aperta, porque tem que ter fé mesmo. E eu me lembro que o Senhor começou a movimentar meu coração, né? E eu fiz a pergunta: tem alguém aqui na comunidade com alguma enfermidade que nós podemos orar por você? E você quer pedir uma cura física ao Senhor? E nisso tinha um homem de bengala, cego. Eu falei: gente, só falta ele levantar e pedir para ver, né? Só falta isso. E minha perna tremia, e eu: Senhor, se esse homem levanta e pede para ver, o Senhor manifesta o seu poder aqui agora, porque é o Senhor. É o Senhor. E tem um tradutor, né? Então leva tempo. E o homem não levantou, né? E eu veio, curvadinho com a muleta dele. E aí eu perguntei: o que o senhor quer? O tradutor fez a pergunta. E eu tremendo com a resposta. E ele respondeu lá no dialeto, né? Que é o Tchatchewa. E aí eu não entendi nada, bolufas. E aí o tradutor começou a dizer: não, esse senhor está dizendo que ele já não vai mais à capela para poder ouvir a palavra e a Eucaristia, porque ele tem dificuldades de chegar à capela. Eu, claro, é cego, eu fiquei pensando na minha cabeça, eu raciocinando. E ele quer voltar a ir à capela, porque ele quer escutar a palavra e a Eucaristia, porque os netos dele já não têm paciência com ele, não o levam, e ele já não tem força para pegar a bicicleta e andar.
E os lentos não têm paciência de pegá-lo, colocá-lo na bicicleta e levar. Então, aos domingos, ele já não reza mais. Ele quer voltar a rezar. E aí, mas o que ele está pedindo? Eu perguntei. Ele está pedindo para endireitar a coluna dele e as pernas dele. Porque se ele tiver força na coluna, ele vai caminhar até a igreja. Ele não pediu para não enxergar ou voltar a ver. Ele queria um jeito de chegar. E enxergar não resolveria o problema dele. Mas andar, sim. Gente, olha a grandeza de alma, olha o pedido. Às vezes a gente não sabe o que pedir, né? Porque imediatamente, até eu pensei, ele vai querer ver. Ele não quer ver, ele queria andar. E o Senhor olha por esse homem, nós oramos por ele. Na hora que ele largou a muleta, a coluna dele endireitou e ele começou a andar, e ele começou a dançar no meio da comunidade. Lá é diferente, aqui no Brasil o povo chora, né, de emoção diante das graças. Lá eles começam a rir e dançar. E ele dançava, dançava, dançava. Eu falei, Senhor, é isso. A gente tem que saber pedir. A gente tem que saber pedir ao Senhor, porque o Senhor faz. O Senhor continua realizando e o Senhor ouve as intenções sinceras do nosso coração. E o Senhor quer nos escutar hoje e nos escutar todos os dias. Amados irmãos, vamos pedir, vamos clamar, mas vamos caminhar com o Senhor. Vamos ter fé, porque é pela fé que as coisas se transformam. A fé é capaz de mover montanhas, diz a palavra. E nós precisamos confiar no Senhor, verdadeiramente confiar no Senhor, acreditar que Ele é Deus e Ele tem o poder de transformar e de renovar todas as coisas. Você crê? Acredita? Vamos pedir ao Senhor para fazer de nós testemunhas. Uma testemunha é aquele que vê os milagres. Uma testemunha é aquele que fala também com a vida, fala com a conversão sincera do coração. Ser testemunha é um grande privilégio. É um grande privilégio que Deus honrou e concedeu aos nossos corações. E nós assim devemos pedir e clamar. Por isso, se você pode, feche os seus olhos. Se te ajuda a rezar,